Quando eu tinha 21 anos de idade, eu passei no vestibular numa cidade que não era tão próxima assim da cidade dos meus pais. Eu cresci e fui criada numa cidade pequenininha, onde tinha mais ou menos uns 10.000 habitantes. Então eram poucas pessoas, todo mundo me conhecia, sabia quem eram os meus pais. E várias vezes na minha adolescência, por eu ser muito bonita, chamar atenção na escola, no colégio, menstruei muito cedo, tinha um corpo desenvolvido, um bumbum mais avantajado, coisas do tipo. Vários rapazes queriam se relacionar comigo e os poucos que eu me envolvi foi motivo da cidade inteira falar e da cidade inteira ficar sabendo. Então, uma coisa eu tinha certa, desde a minha adolescência, eu não queria continuar morando ali. Eu sentia que eu podia muito mais. Todo mundo me elogiava. Onde eu ia, nossa, ela é linda, nossa, ela tem um sorriso lindo, ela tem um cabelo lindo, ela tem um corpo lindo, né? Então eu pensava comigo, se eu sou tão linda assim, eu vou usufruir dessa minha beleza em um outro lugar. Eu, desde menina, sempre sonhei em trabalhar na área executiva, mas devido às condições que aconteceu da saúde do meu pai, ele ficou doente, a gente precisou de cuidar dele, e eu tive que aprender várias coisas com a enfermeira que nós contratamos para ficar indo na nossa casa. E por consequência disso, eu acabei prestando vestibular para a enfermagem, e eu passei numa cidade que, como eu disse, não é tão próxima assim, dá mais ou menos umas 3 horas de distância. Como tem outras cidades mais perto, 3 horas pra gente é muito, né? Pra quem mora dentro de um miolo, 3 horas você vai bem longe. Então, eu passei, foi um processo para os meus pais, a gente foi de carro lá na cidade para olhar um apartamento, para alugar esse apartamento, para me deixar bem instalada, porque a gente tinha uma qualidade de vida boa, né? Meu pai, ele não estava podendo dirigir, mas a minha mãe sempre foi muito porreta, ela sempre foi muito, a gente brinca com ela, tipo, machadão, sabe? Tipo, que dirige, que pega na enxada, que faz as coisas. Já eu sempre fui mais delicada, nunca gostei, assim, olhava para minha mãe, sabe? Falava assim, não, ela é muito pereirão, eu não vou, eu não consigo. Ela tinha uma vibe mais, ai, eu já não, eu já sou mais delicada, né? Eu queria viver umas coisinhas mais diferentes. E a cidade que eu passei é a cidade que é a capital do nosso estado. Então, tem muita gente. Quando eu era criança, que eu ia para a capital, eu amava ir com meu pai. Eu ficava vendo aqueles prédios altos, aqueles carros, aquelas ruas largas, aquele tanto de gente passando. Aquilo para mim era incrível, era genial. E eu sempre falei que quando eu crescesse eu ia morar lá. Então, quando eu passei com os meus 21 anos, eu estava vivendo o meu grande sonho. Ainda mais tendo o apoio dos meus pais, né, em alugar o apartamento para mim, em continuar me sustentando até eu começar o meu estágio, começar a receber, né? Meu pai me deu um cartão. Só que tudo era meio que limitado. Tinha aquela condição de, ó, viver coisas extraordinárias, era tudo assim, né? Uma condição, um valor X para fazer compras, o valor X de pagar aluguel, o valor X do plano de saúde, coisinhas assim. Tinha de tudo um pouco, sabe? Mas não para eu comprar coisas diferentes e coisas luxuosas, até porque nessa idade eu nem conhecia tanto assim o luxo, tá? Eu realmente vivia dentro de uma grande bolha. Quando eu comecei na minha faculdade de enfermagem, tinha umas meninas que eu virei amigas dela. A faculdade é um lugar que tem várias pessoas e tem outras áreas dentro também, né? E eu acabei fazendo amizade com uma menina. Essa menina, ela era totalmente da engenharia de produção, sabe? E tinha outra também que era da agronomia. E eu não sei como, mas a gente se conectou na hora do almoço da faculdade e a gente começou a conversar e cada uma já estava no quinto período, a outra estava no terceiro e eu estava no primeiro. Então a gente foi se conectando, a gente foi conversando e essa menina da agronomia, ela era muito pra frente. Ela era muito patricinha, apesar dela ser da agronomia, o pai dela era fazendeiro, mas o pai dela era aqueles fazendeiros assim, que anda de jato. É uma coisa de outro universo. É totalmente fora da minha realidade. Fora da minha realidade total, quer dizer, da realidade da maioria das pessoas.
E ela era super humilde, mas ao mesmo tempo, tipo, a sandalinha que ela ia pra faculdade era tipo Louis Vuitton, sabe? Tipo, os shortinhos que tipo, ela ia toda de Farm, de Gucci, de Balenciaga, tipo, ela era muito chique. E ela viajava pra São Paulo e ela, tipo, postava no shopping caro que tem lá, e ela postava comprando coisas na Chanel, sabe? Inclusive, teve o aniversário dessa nossa amiga de engenharia de produção e ela deu um presente caríssimo pra ela da Dior, sabe? Eu até fiquei assim, eu fiquei tão mal que eu fui lá, eu peguei um dinheiro que eu nem podia e gastei um dinheiro que eu não podia lá na Vivara pra comprar uma correntinha pra essa menina, pra pelo menos ficar parecido o padrão dela, sabe? Uma coisa que meu pai até chamou minha atenção, porque meu pai falou, você tá ficando doida? Você não tem condição de ficar presenteando uma pessoa com coisas caras. Você vai ter sua oportunidade, mas assim não. E apesar da gente poder dar, meu pai, ele sempre foi assim, fazer as coisas dentro do limite, sabe? Tipo, ser simples. A gente não podia perder a nossa simplicidade. Então, qualquer ato de luxo pro meu pai era uma vaidade, era um dos 7 pecados. Então eu não podia me entregar nesse nível, sabe? Eu tinha que me conter. Só que eu me contia para a minha família. Lá na faculdade com as duas, eu queria estar no padrão delas. E assim, a engenharia de produção, ela não é que ela não era milionária igual a menina da agronomia, mas ela, tipo, morava num condomínio de prédios muito chique, que tinha quadra de tênis, que tinha piscina olímpica, que, tipo, era outro nível. Eu morava, gente, num apartamentinho do lado da faculdade, sabe? E assim, eu me sentia muito pobre do lado delas. Eu me sentia pobre, sabe? E eu ficava querendo vencer. Eu pensava, será que enfermagem vai me deixar rica? Gente, enfermagem não vai me deixar rica, sabe? Até que essas meninas, eu comecei a falar pra elas sobre isso, sobre, ai, tipo, ai, eu fico legal, eu acho legal e tal, mas, ai, eu não confessava que eu era pobre, eu queria manter uma postura, eu nunca convidava elas pra dentro da minha casa, porque eu tinha vergonha, porque as duas já tinham me convidado pra casa delas e elas ficavam, tipo, me cobrando de ir na minha casa. E um dia eu falei, ai, porque vocês têm uma vida, uma qualidade de vida maior e eu sou mais simples, gente. Eu venho do interior, tipo, meu pai tem uma condição, mas é totalmente diferente de vocês. E elas sempre falaram que, ai, que isso é besteira, que nada a ver, que besteira e tal. E eu fiz um dia uma noite de cinema na minha casa, eu fiquei com muita vergonha. Eu lembro que eu cheguei a, tipo, ir no centro da cidade pra comprar, tipo, as almofadinhas, pra comprar um tapete, pra comprar umas coisinhas de decoração, pra pelo menos parecer que eu tinha bom gosto. Porque eu tava começando a me desenvolver dentro desse mundo. Eu ainda não tinha, sabe? Elas vieram de raiz, gente, de criação, sabe? Dava pra sentir o ar do bom ar que era jogado na casa delas era Tânia Bulhões, era uma coisa, tipo, de alto nível. E a minha casa, tipo, eu não sabia nem escolher uma coisa assim, sabe? Porque a gente tinha uma casa muito bonita lá no interior, a gente tem fazenda, a gente tem plantação, a gente tem gado, mas é raiz, é uma coisa raiz. E foi quando essas meninas até me falaram, ó, a da agronomia, ela falou, meu pai também tem fazenda. Aí eu pensei, né, 3.000 alqueiros, 3.000 cabeça de gado, 5.000 alqueiros, e tipo assim, a fazendia, né, certeza que coisa pequena não era. E beleza. Até que um dia elas estavam conversando comigo, a gente estava na minha casa, e elas começaram a querer frequentar a minha casa, porque tanto a de agronomia quanto a engenharia de produção, elas moravam com os pais, e eu morava sozinha. Então elas animaram de ficar fazendo coisas na minha casa, e por incrível que pareça, tipo, pouquinho a pouquinho elas começaram a me dar coisinhas de presente, tipo, juro, eu ganhei um travesseiro de pluma, de ganso, uma coisa muito chique, que tipo nem sabia que existia, elas me deram de presente, mantinhas, porque elas viram que eu estava começando a minha vida e elas super me incentivavam. Elas falavam, não, você tem sua casa, você mora sozinha, isso é muito melhor do que morar com os pais. Talvez o dia que eu for morar sozinha, eu também vou viver nessa condição, tipo, de começar do zero, fica de boa, fica em paz, que não sei o quê. Elas eram muito good vibes, assim, muito legais. Só que elas tinham, assim, outro gosto, elas frequentavam outro lugar. Então, ai, vamos almoçar? Por mim, eu almoçaria no restaurante da esquina, nesses PFzão. E elas não, elas já iam num restaurante mais caro, de alta gastronomia, onde um prato de comida é 70 conto, sabe? Totalmente fora da minha realidade. E às vezes elas perdiam a noção de que eu tinha essa condição. Só que em vez de eu falar que eu não tinha condição, eu fazia o quê? Eu ia lá, ia com elas e gastava o dinheiro às vezes de pagar uma luz, de pagar a internet, sabe? De pagar uma coisa que meu pai tinha liberado pra mim. E eu comecei a me encrencar com meu pai, porque o que o cartão de crédito antigamente vinha tipo 4.000, começou a vir 6.
Aí teve um dia que veio 8. Meu pai, tipo, o que você tá fazendo? Por que você tá gastando? E eu mentia pro meu pai, falando, pai, eu tive que comprar bisturi, eu tive que comprar aquele negócio de coração, eu tive que comprar carpeta, livro. Não, porque eu gastei na faculdade. E eu enfiava tudo na culpa da faculdade. E fazia o meu pai pagar. Porque, tipo, paga, é a faculdade. E ele, tipo, pagava, porque ele acreditava que era pra minha formação, que era isso que eu queria e tudo. E assim, meu pai, na cabeça dele, eu ia me formar, ia voltar pro interior pra trabalhar no melhor hospital da cidade lá, porque como um dos médicos foi o que cuidou dele, e eles falaram, por eu ser bonita, todo mundo falava que se eu quisesse emprego eu poderia trabalhar lá. Então, na cabeça do meu pai, tinha prazo de validade, tudo isso, eu já tava com o emprego garantido, tipo, já tinha uma estrutura na cabeça dele. E eu não pensava em voltar para aquela cidade tão cedo. Quanto mais eu ficava na cidade grande, mais eu queria ficar na cidade grande. Aí um dia, eu tava conversando com as meninas, nós saímos para jantar. E, gente, eu não tinha nem vestido para sair, nem vestido. E eu falei para elas, vocês me emprestam uma roupa? E elas, tipo, claro, amiga, a gente empresta, claro, né? Deu pra sentir, assim, que elas ficavam meio assim, de emprestar, parece que já era demais. Só que, como que eu ia sair com elas pra um restaurante topíssimo, tomar um vinho e comer aqueles pratos que eu não sei falar o nome, com uma roupa minha que eu não tinha essas coisas. Então, eu lembro que nesse dia, elas me emprestaram um vestido de cetim, coisa mais linda, preto. E eu tinha um corpo muito bonito, eu tava muito gata, fiz uma maquiagem bem simplesinha. E eu ia, de pouquinho a pouquinho, copiando algumas coisas delas. Tipo, na minha cidade, as meninas, elas tinham o hábito de decorar a unha com aquelas coisas bem carregadas. E elas, a mãe delas, já percebia que elas gostavam de coisinhas mais neutras. E de pouco a pouco eu fui meio que copiando, sabe? Os trejeitos, eu vi o jeito que elas falavam, eu meio que imitava o jeito que elas falavam. Eu vi o jeito que elas seguravam a taça, eu segurava a taça também. Eu vi o jeito que elas colocavam o garfo e a faca, eu imitava o jeito que colocava o garfo e a faca. Eu fui realmente me interessando por tudo que elas faziam pra ter um pouquinho do requinte delas. Aí um dia elas estavam meio que debochando de umas meninas pobres, esquecendo que eu também era uma, né? Tipo, pro nível delas, eu acho que eu era uma também. E eu fiquei muito sem graça, mas eu ri também, porque eu queria me sentir rica, queria sentir que eu fazia parte do grupo. Então, elas estavam rindo das meninas e elas estavam meio que comentando da história de uma menina da faculdade, que eu nem sei quem é, que essa menina, ela tinha conhecido um cara e ela tinha se dado muito mal com esse cara, porque esse cara, parece que ele era um quebrado, tipo, ele não tinha condição nenhuma. Eu já fiquei pensando, não posso arrumar um homem pobre. Não posso arrumar um pobre, que senão elas vão me excluir do grupo, né? Preciso arrumar um homem rico. Ai, meu Deus do céu. Tipo, tá ficando cada vez mais difícil. Mas a zoeira era que, tipo, mas também, amiga, onde ela conseguiu arrumar esse cara? E aí veio aquele comentário do tipo, mas se você quer arrumar um cara incrível, você tem que frequentar lugares incríveis, que não sei o que e tal. Beleza. Nesse dia, eu fui no banheiro. E lá no banheiro, eu tava meio que, tipo, respirando, assim, teve um momento que eu tive que respirar, porque eu tava tentando assimilar o que tava acontecendo, e o que eu tava fazendo, e o valor que ia dar aquela conta, e eu ia mentir pro meu pai mais uma vez. Eu tava tipo, tipo, o que que eu tô fazendo? Será que eu tô no caminho certo? É isso. É isso. Tô com um vestido caríssimo, que eu não sabia nem quantos reais era aquele vestido que tava no meu corpo, mas era a cara da riqueza. Eu tava num salto que, por mais que não fosse caro, era bonito. Eu tava bem vestida, eu tava cheirosa, porque isso sim, eu tinha bom gosto pra produtos, eu sempre tive. Eu sempre fui muito feminina. Eu tava bonita, eu tava charmosa, mas sabe quando gera aquela coisinha no coração? E aí um coroa. Um coroa assim, de cabeça branca, tá? Coroa mesmo. Meio forte, assim. Tipo. Ele veio passar pelo banheiro, e aí, no que ele passou, ele meio que me olhou, assim, e eu fiquei, tipo, sem graça, abaixei minha cabeça, ele foi, passou pro banheiro, e eu continuei ali do jeitinho que eu tava, respirando. E ele voltou. E no que ele voltou, ele conversou comigo. Ele falou, tá tudo bem? Tá tudo bem e tal. Ele começou a conversar comigo. Eu comentei que da cidade que eu tinha vindo, que eu tava fazendo faculdade, né? Ele me achou muito interessante e falou, nossa, que interessante. Me passa seu telefone. Eu fiquei meio assim, tipo, passar o telefone pra ele. Tipo, quê? Só que pra ele estar naquele estabelecimento, pra ele estar naquele restaurante, vestido do jeito que ele tava, cara da riqueza, sabe homem rico? Homem que exala a riqueza. Falei, não vou perder a oportunidade de aprender mais um pouquinho, né? Então passei meu telefone pra ele. E beleza, voltei pra mesa e fiquei de boa, fiquei na minha, conversei com as meninas. Quando eu cheguei em casa, já recebi uma mensagem desse coroa. Ele era
30 e poucos anos mais velho do que eu. Eu com 21 e ele lá com seus 40 e tantos. Claro que hoje eu vejo que, assim, ele era uma pessoa quase 50, na verdade. Mas ele era um cara, assim, que dava pra ver que ele tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro, sabe? Mas o hábito mesmo de se cuidar, uma coisa mais assim, ele não tinha. Então não era uma pessoa que eu queria, tipo, andar de mãos dadas. Mas eu poderia viver algumas experiências. E foi aí que eu comecei a conversar com ele. Eu aceitei o convite dele de sair pra jantar. E eu já fiquei preocupada porque eu não tinha roupa. E eu não podia ir com aquele vestido. E aí ele já ia ver que eu não tinha condição. E eu já falei, nossa, e agora, né? E outra coisa que eu fiquei muito preocupada, ele ia me buscar. E aí eu fiquei pensando, o carro das meninas, por mais que o carro que o pai deu pra elas, era tudo carro bom, que tinha teto solar e tudo, e eu não tinha carro. Não tinha, eu morava do lado da faculdade, eu ia e voltava a pé, porque era praticamente atravessar a avenida. Então eu fui ficando, tipo, preocupada com tudo que eu tava me enfiando, assim, do tipo, com quem que eu, nossa, o que que eu tô fazendo? Eu tô mentindo pra mim mesma, sabe? Por um momento até pensei em desistir, falei, ah, não vou sair com ele, vai dar ruim, não vou conseguir nem conversar com esse cara e tal. Mas acabou que ele insistiu muito. E aí eu peguei e falei pra ele a verdade. Falei, olha, aquele dia eu tava com as minhas amigas, eu não tenho nem condição de estar naquele restaurante e tal. E ele simplesmente amou a minha simplicidade. Ele falou que era isso que ele queria, que era isso que ele procurava numa mulher. Só que dava pra ver, pelo jeito que ele falava comigo, que ele era muito amoroso, muito carinhoso. Homens mais velhos, eles têm um requinte, né? Um charme, assim, um jeito de tratar você como se você fosse uma rainha. Foi assim que ele me tratou e foi assim que eu senti. Ele decidiu que ia me buscar, eu falei pra ele. E aí eu fui bonita, claro, mas eu fui dentro dos meus padrões, com um sapato, uma roupa, né, um vestido bonito, era bonito. E ele falou que eu tava maravilhosa e que por que que eu precisava de que a roupa fosse de uma marca específica e por que que eu tava me perdendo. O que que estava acontecendo comigo? E aí eu peguei e expliquei pra ele que as duas meninas da faculdade que eu fiz amizade eram de um padrão de vida muito alto, elas eram muito diferentes da minha realidade e que era incrível estar do lado delas, elas eram muito inteligentes e que, tipo, eu amava viver a vida delas e ser amiga delas e ser convidadas pra casa delas e estar junto com elas e estar no restaurante com elas. E ele falou, ah, entendi, então você é interesseira. E, tipo, na hora eu fiquei meio em choque, assim, dele me chamar de interesseira. Como assim, interesseira? Tipo, eu fiquei chateada até, sabe? Fiquei, tipo, não sou interesseira. E ele é assim. E eu falei, não, eu gosto delas. Ele, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode gostar delas e ter interesse no que elas têm pra te oferecer. Assim como você pode gostar de uma pessoa, mas você não querer ter proximidade porque não tem nada pra te oferecer. A vida é assim. Aí já foi uma lapada e outra lapada na minha cara, né? Do tipo, nossa, e eu levei isso como uma ofensa. Falei pra ela, se você tá se sentindo desconfortável comigo, eu posso me retirar, você não precisa nem me levar em casa. E ele pegou assim na minha mão e falou assim pra mim, calma, eu não estou falando pra você, você tem interesse em mim. Pode ser que você até tenha tido, porque uma menina novinha, linda como você, com um sorriso maravilhoso, com esse cabelo, com esse corpo, com essa inteligência, olhar pra um cara mais velho como eu, e ele balançou assim no terno dele, sabe? Que o que eu tenho pra oferecer mais aqui talvez seja a minha companhia, seja o meu assunto e o meu dinheiro. E eu já fiquei travada, assim, sabe? Tipo, tomando água quase que não descendo, porque eu fiquei muito sem graça. Ele falou assim: dá pra ver que você quer vencer na vida. E tá tudo bem, tudo na vida é interesse. Mas você tem que oferecer coisas pra ganhar coisas. Já pensei, pronto, ele vai querer dormir comigo em troca de dinheiro. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, ele vai querer dormir comigo, ele vai querer. E aí eu falei, olha, eu não estou à venda. E na hora a gente riu, na verdade ele riu de mim, né? E eu falei bem sério, eu falei, eu não estou à venda. Eu não sei se eu tenho alguma coisa pra te oferecer. E ele olhou pra mim e falou assim, não, você tá entendendo tudo errado. Esse nosso mundo funciona assim. Você tem que olhar para as pessoas em busca de algo maior. E só o fato de você querer viver o mundo delas, ter interesse no mundo delas, querer fazer amizade, ser convidada para os eventos, mostra que você não tem uma mente pequena, você tem uma mente grande. Você poderia olhar para essas meninas com um olhar de soberba, com um olhar de que elas são gananciosas, de que elas são melhores, de que elas são prepotentes, que elas são elitistas. Mas não.
Você escolheu se juntar, você escolheu se engrandecer, você escolheu inclusive se complicar, porque eu comentei sobre o cartão do meu pai, né? Que tipo, que eu não tinha condição, que eu tava me metendo em uma situação um pouco confusa e tudo. E de pouco a pouco eu fui contando a situação, fui me abrindo com ele, fui falando tudo o que estava acontecendo, e ele foi abrindo minha cabeça. E o que era para ser um jantar se tornou uma sessão de terapia para mim. Porque ele ficou umas 3 horas conversando comigo. Entre a entrada, o prato principal e a sobremesa, foi umas 3 horas, e uma garrafa de vinho, né? Foi muito interessante tudo que ele me falou. Ele abriu os meus olhos, ele me falou que tudo isso que eu estava sentindo não era errado, desde que tivesse equilíbrio, de que eu não poderia ultrapassar o limite, que eu poderia ter as minhas oportunidades, que eu realmente era bonita, que eu poderia encontrar pessoas que valorizassem a minha beleza, valorizassem a mim mesmo. Resumindo, saí de lá apaixonada pelo coroa. Saí de lá apaixonada, o que realmente era interesse, sabe? Interesse em saber o que ele poderia me proporcionar, ou o lugar que a gente poderia jantar, sei lá, um pouco que eu poderia aprender ali, mas era o primeiro homem que eu tava saindo que tinha um padrão tão elevado de vida. E ele realmente tinha muito dinheiro. Dali, ele meio que não quis me levar para lugar nenhum, ele me levou de volta para casa. E quando eu cheguei em casa, eu já pensei, nossa, ele me achou uma Maria vai com as outras, ele me achou interesseira, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu já desci do salto, já tirei o vestido, já pus um pijama, já abri um sorvete, já comecei a chorar. Já comecei a pensar o que eu tô fazendo, tá tudo errado, como que eu vou falar para essas meninas que eu não tenho o padrão delas, que tá tudo errado, eu não tenho dinheiro, entendeu? Que eu não que a amizade delas é incrível, mas eu não posso continuar indo no restaurante que elas vão, que eu não posso continuar nessa vida, que tá tudo errado, que eu tô fazendo meu pai gastar mais do que ele deve para eu poder fingir ser uma pessoa que eu não sou, sabe? Começou a vir tudo à tona, assim, eu chorava, mas eu chorava, mas eu chorava, já pensei, ele vai me bloquear, ele nunca mais vai falar comigo, ele não quer nada comigo, sabe? Tipo, nossa, que triste. Eu fiquei muito abalada com toda a situação, sabe? Fiquei realmente muito abalada com a situação. Fiquei chateada comigo mesma. E aí, no outro dia cedo, ele me mandou um bom dia. Aí eu respondi, bom dia, eu tava bem cabisbaixa, já tava pensando realmente, nossa, hoje eu falo pras meninas, sabe? Tipo, e aí ele falou pra mim assim, ontem foi muito interessante ter falado com você. Eu gostei muito da sua sinceridade, eu gostei que você foi capaz de me falar a verdade, de você falar quem você era. Porque você poderia ter fingido ser pra mim o que você fingiu ser para suas amigas. E você não foi. Por quê? E eu fiquei, por quê? Por quê? Por que que eu não menti pra ele também? Por que que eu não enganei ele também? Tava insustentável. Foi o que eu respondi. Ai, tava insustentável. Está insustentável. E eu falei pra ele, hoje eu decidi que vou falar pra elas que eu não vou conseguir manter o ritmo delas, que eu preciso colocar o pé no freio, que eu não tenho as mesmas oportunidades que elas, os mesmos privilégios, e eu prefiro que seja assim. E ele falou pra mim, não faz isso. Aí eu, não? Aí ele, não. Eu quero que você venha trabalhar na minha empresa comigo. E ele tem uma baita empresa. Ele falou, eu quero que você seja uma executiva e que você esteja ao meu lado, que você faça as viagens comigo quando você estiver nas férias da sua faculdade e eu vou te pagar um salário muito salgadinho. Gente, um salário de 10.000 reais. O cara era muito rico. E ele disse pra mim que quando ele me viu, ele viu que a empresa que ele trabalha é uma empresa de executivos, né? E ele precisava de uma pessoa que tivesse beleza e elegância, feminilidade, para estar ali junto, porque, de certa forma, existe uma forma de manipular o mercado quando você coloca uma mulher na frente ali, bonita, né, que trabalha, que representa a empresa, com uma forma de elegância. E por mais que eu não tivesse o dinheiro, eu tinha a elegância de uma mulher que tem dinheiro. E por mais que eu ainda não tivesse a condição, a minha cabeça já estava lá na condição. E que quando ele me chamou para sair, nem foi na intenção de me levar para jantar para ter algo comigo. Ele queria realmente conhecer a minha essência. E ele achou muito interessante que eu fui muito verdadeira na essência com ele. Mas eu falei para ele que quando ele me chamou, eu vi que era uma oportunidade de conhecer alguém de alto nível, sabe? Para continuar alimentando as minhas experiências. E ele disse que eu tenho que continuar sendo assim. Eu tenho que continuar olhando para as pessoas e não julgar
pela veste, mas escolher uma pessoa que esteja no mesmo ambiente que eu. Então, se eu estava dentro de um restaurante, dou oportunidade para uma pessoa que está no mesmo restaurante, porque a gente tem um padrão de vida parecido, né? E isso faz sentido para mim. E ele queria que eu fosse a cara da empresa dele, sabe? Resumo da história, comecei a trabalhar com ele começou a me pagar, ele é um solteirão coroa que fica com um monte de mulher, ele fica com várias, e claro que ele sempre dá em cima de mim, joga um charminho, faz uma brincadeirinha, sabe, solta umas piadinhas assim, mas isso não me incomoda, não me incomoda porque ele nunca me desrespeitou. Porque ele sempre aparece com alguém, inclusive ele às vezes pede pra até eu servir a mulher que ele tá, sabe? E eu nunca sei diferenciar se essa mulher é uma mulher que também é uma baita empresária que tá ali com ele, ou é só mais uma ficante, porque ele se envolve com mulheres de muito alto nível. Só que ele precisava de alguém para estar à frente da empresa mesmo, vestindo o uniforme da empresa, recebendo os executivos que vão lá fazer a reunião, meu salário maravilhoso, fora o meu VR, que foi um CLT maravilhoso. Ele me deu toda a orientação e a mentoria, eu comecei a estudar sobre a empresa para eu entender, e isso fez assim, eu querer desistir 100% da minha faculdade de enfermagem. Não era uma coisa que eu queria continuar, mas ele falou para mim, não faz isso, continua, são poucos anos, né? São 4 anos, 2 anos passa assim, faz isso, vai estar no seu currículo, vai estar bom, você passou na faculdade. Acho que eu não falei pra vocês, a faculdade é pública, né? Então, era uma faculdade pública, eu poderia mudar, mas ele disse que eu poderia terminar e fazer outras coisas, porque com a minha idade de 21 anos, eu terminaria a minha faculdade com 24, e aí com 25 eu poderia começar outra, sabe? E que, querendo ou não, a enfermagem poderia me abrir oportunidades no meu futuro, e que ele não queria me tirar da minha carreira, mas que ele pudesse me dar a oportunidade mesmo de ver outras verdades. E foi o que aconteceu. Então, eu comecei a trabalhar com eles e aí mudou totalmente a minha forma, né? Eu continuei, não precisei confessar para as minhas amigas o que aconteceu. Eu só falei que eu passei numa entrevista, numa empresa. Quando eu falei o nome da empresa, elas ficaram... Uau, você vai trabalhar com eles? Nossa, tipo, os pais delas conheciam essas pessoas que trabalham nessa empresa. Não sei se o rapaz, né, que me empregou, mas conhecia eles. Eu, com o meu salário, eu consegui fazer uma baita decoração maravilhosa na minha casa. Eu consegui comprar a minha primeira bolsa da Chanel, eu consegui comprar os meus sapatos caros, meus perfumes importados e também fazer com que o meu pai não precisasse mais me ajudar financeiramente, muito pelo contrário. Eu que comecei a comprar vários mimos e várias coisas. Então, tipo, coisa que meu pai não gostava era coisa de luxo. Eu chegava lá e falava, vou dar um chapéu caro pra ele, porque eu sei que chapéu era uma coisa que ele gostava. Então, dava aquele chapéu daquela marca patrocinadora da festa de Barreto, sabe? Tipo, aquela coisa bem chique mesmo, pra ele poder aprender um pouquinho do luxo. Ele ficava, filha, você tá gastando muito dinheiro comigo? Não, pai, esse dinheiro aqui não vai fazer falta nenhuma. Meu aluguel, com a comida, com a internet, com tudo. Não dava tudo que eu ganhava, sabe? Eu conseguia me manter, me sustentar, porque realmente não era só os 10 mil, né? Eu tinha também a parte do meu vale alimentação, que era muito bom. Eu tinha o vale transporte que eu não usava, eu trocava, então isso aumentava o meu valor. Então, tipo assim, eu conseguia me controlar também por conta do cartão de crédito, porque eu comecei a entender, tipo, agora que eu tô ganhando meu dinheiro, então eu entendia como fazer essas despesas. E de, digamos, enfermeira interesseira, eu passei para uma grande executiva de sucesso que entendi um pouco sobre a vida, ainda estou nesse processo, né? Estou ainda aprendendo a identificar as pessoas. É uma coisa que eu tenho muito medo de perder a minha essência, mas eu fico muito feliz pelas oportunidades que eu recebi e do tapa na cara que eu levei, que talvez se eu não tivesse sido verdadeira no momento em que eu confessei que aquilo estava errado e que eu não deveria seguir aquele caminho porque eu não era essa pessoa, eu não teria recebido essa oportunidade que eu tenho hoje. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, eu adorei essa história. Essa menina já mandou outra história aqui pro canal também, só que foi uma história totalmente diferente da infância dela. E eu achei muito interessante, né? Porque realmente a gente às vezes tenta ser o que a gente não é para conquistar outras pessoas, mas, gente, isso é insustentável. É muito difícil a gente ter que mentir pra gente mesma. A gente ter que se autorregular o tempo inteiro, a gente ter que falar de um jeito que a gente não fala, fazer coisas que a gente não faz para poder encaixar num mundo que não é da gente, mas pode vir a ser, né? E essa história, ela me deixou assim feliz,
por saber que de certa forma ela percebeu, porque se ela não tivesse percebido naquele determinado momento que estava tudo errado, que ela tinha que confessar que ela não era nada daquilo, sabe, que não estava legal, que não estava bacana, que não era por esse caminho, talvez eu não teria me sentido tanto, mas eu fiquei muito feliz por ela perceber que a essência dela vinha de um outro lugar, sabe? Mas eu fiquei mais feliz ainda quando uma terceira pessoa valorizou nela aquilo que ela tinha de bonito, de grande, né, a beleza dela, e que ela tenha muito sucesso na carreira dela, seja muito feliz. Mas me diz vocês, o que vocês acharam dessa história? Qual foi o resumo que vocês tiveram dessa história? Deixa aqui nos comentários e também me manda sua história se você já recebeu uma oportunidade de trabalho, né? Se você também já se envolveu no mundo de alguém querendo viver essa realidade que não era sua. Me mande no stories, canal de gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.